Tem alguns colegas progressistas, alguns colegas da esquerda, que estão tentando diminuir a vitória do Trump. Veja bem, reconhecer as coisas como elas são não é sinal de que você está aprovando. A gente não está dizendo que a melhor coisa que aconteceu no mundo foi a vitória do Trump. Apesar da gente saber que os Estados Unidos não têm esquerda, é um erro dizer que a Kamala é uma candidata de esquerda. Nós temos uma extrema-direita e nós temos uma direita. No caso, a direita é a Kamala e, obviamente, o Trump, a extrema-direita. Essas questões precisam ser colocadas porque a vitória do Trump foi avassaladora e isso não é pecado falar, gente. Vamos entender isso. Ela foi uma vitória cachapante. O Trump ganha no voto e ganha com os delegados. O Partido Republicano está no Senado como maioria, na Câmara de Deputados, nas houses. A situação é extremamente favorável para o Trump. E não é só isso, ele também é um sujeito que se refaz das cinzas, é uma fênix, porque ele ganha nesse segundo mandato com uma votação ainda mais expressiva do que no primeiro. Então, essas questões todas elas precisam ser reconhecidas porque é a realidade, uma realidade dura, mas uma realidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é atribuir a vitória do Trump, por exemplo, a uma candidatura, uma possível candidatura vitoriosa do Bolsonaro aqui no Brasil. Nós tivemos uma quantidade pornográfica de extremistas de direita que foram acompanhar a votação do Trump, a apuração das eleições do Trump nos Estados Unidos com o nosso dinheiro. Então a gente tem Bia Kicis, que foi para lá com o nosso dinheiro. A gente tem Eduardo Bananinha, que foi para lá com o nosso dinheiro. E aí até viralizou uma imagem dele próxima ao Trump, que ele mesmo fez, ou algum assessor dele, que o Trump, em termos gerais, e me perdoe a palavra chula, mas o Trump parece estar cagando para ele. E aí ele faz, ó, deixa eu me aproximar aqui, a hora que o Trump chegar perto, você pega o celular e filma. Porque aí eu vou falar, estou próximo. E a própria Folha de São Paulo divulgou essa imagem, olha só esse momento. Olha, pode ser que o Eduardo Bolsonaro esteja próximo do Trump, mas o Trump não tá, entendeu? O Trump não tá próximo ao Eduardo Bananinha. E aí, essas coisas todas acabam criando uma situação. A gente tem esses deputados que não foram, por exemplo, eles não foram para o Rio Grande do Sul quando a gente teve a catástrofe no Rio Grande do Sul. Eles não foram para lá. Eles não pegaram avião e foram para lá, mas eles pegaram avião, foram para os Estados Unidos acompanhar a votação do Trump. Então aqui a gente vê um pouco sobre essas prioridades desses deputados da extrema-direita no Brasil. A gente tem que levar isso em consideração também. Por outro lado, eles têm uma esperança, que é a esperança máxima, de que a vitória do Trump ela vai ensejar a volta do Bolsonaro não só a se candidatar, como a ser novamente presidente do Brasil. O próprio Bolsonaro, ele fala isso por todos os cantos. É muito comum a gente ver, não, eu sou o candidato 2026 nisso daí, sou eu. Olha só esse vídeo. Claro, eu sei que não sou nada no partido, agradeço muito o Valdemar, sempre de honra, mas candidato para 26 é Jair Messias Bolsonaro. Estou inelegível por quê? Porque me reuni com embaixadores? Porque subi no carro de som do pastor Malafaia? O primeiro, abuso de poder político. Que voto eu ganhei em reunindo com embaixadores? Outro, que abuso de poder econômico, eu estou no carro de som do pastor Silas Malafaia. É uma perseguição. Se isso for avante, essa inelegibilidade continuar valendo, eu jogo a toalha, não acredito mais no Brasil, no meu país, que eu tanto amo e adoro, dou minha vida por ele. Mas realmente é inacreditável. Se isso continuar valendo, eu só tenho um caminho.
cuidar da minha vida, antes que me matem ou façam algo pior para a minha vida. Vitório, estou à sua disposição. Obrigado por esse momento aí. Antes que me matem ou façam algo pior para minha vida, que eu queria saber o que é isso. O que pode ser pior para a vida de uma pessoa do que ela perder a vida? Vai morrer. Não, eu vou morrer e aí alguém vai lá no céu e vai puxar eu do céu pro inferno. Só pode ser um trem assim. Porque o que pode ser pior do que matar uma pessoa? O que pode ser pior para a vida dela? E aí você percebe que ele diz, é uma perseguição. Estou inelegível porque ele realmente não reconhece que ele está inelegível e vai continuar inelegível. Existe uma série de questões envolvendo isso, porque é apenas um processo e são 16 processos. Eu fico muito triste, frustrado mesmo, de que o Bolsonaro não esteja sendo processado e que isso não tenha, de certa forma, dado certo juridicamente falando, para que ele responda pelos mais de 700 mil mortos na pandemia. Essa ação genocida do Bolsonaro, ela não foi levada a julgamento. Isso me dá uma frustração gigantesca, porque todos nós, eu acredito que você, todos nós, a gente conhece alguém que morreu na pandemia, ou a gente tem uma pessoa, um parente próximo, uma pessoa querida, um amigo, ou mesmo a gente viu artistas que a gente... Paulo Gustavo, né? A gente tem muitos artistas que morreram em função exclusivamente do Covid, né? Por razão direta da pandemia. Então, é claro que isso dá uma frustração enorme. A gente vê que o Bolsonaro não vai responder por essas mortes. E era um sujeito que tinha um pensamento de morte desde o começo. Eu vou trazer agora aqui para você um trecho de uma reportagem que mostra a movimentação dos deputados extremistas para tentar oferecer a anistia para o Bolsonaro para que ele possa se candidatar em 2026, que na cabeça dessas pessoas não é nem uma questão de se candidatar, ele já está eleito. Ele já está eleito. Dá uma olhada aqui nesse trecho, sempre pedindo para você dar o like, tá vendo? Você já estava esquecendo. Eu estou lembrando. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal, dá essa moralzinha pra gente, seja um inscrito, uma inscrita aqui do canal, fica até o final do vídeo, a gente tem aquela dica especial da renda extra pra você, dê essa força. E acompanhe esse trecho da reportagem que aqui a Daniela Lima ela explica em detalhes essa movimentação no Congresso, olha só. O Palácio do Planalto já se prepara para o uso das comissões no Congresso americano para pressionar a justiça e a democracia no Brasil. Do que estamos falando? A exemplo do que aconteceu no primeiro semestre desse ano, quando uma comitiva de parlamentares aliados a Bolsonaro e ex-parlamentares aliados a Bolsonaro foram para os Estados Unidos a convite de uma comissão dominada por republicanos para falar a respeito do Supremo Tribunal Federal e da democracia no Brasil após o 8 de janeiro, a exemplo do que aconteceu, este como um ato isolado, a chancelaria no Brasil já prepara o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também alerta os outros poderes que esse uso das comissões do Congresso americano para levantar questões, pressionar o Brasil, o sistema constitucional de freios e contrapesos do Brasil, em especial o judiciário, deve ser ampliado. Dessa vez, a gente viu num primeiro semestre uma comissão com pouca repercussão perto do estrago que poderia ter feito. Com um Trump presidente e uma chefia, uma Câmara republicana e um Senado republicano, esse impacto tende a ser maior. Passando por uma segunda questão, porque, como eu disse, nós vamos fatiar tudo. Além disso, duas agendas estratégicas para o Brasil claramente saem fragilizadas. A agenda ambiental, para a qual Trump já disse, olha, por exemplo, foi uma pregação muito importante para ele em alguns estados, onde as pessoas querem vender seus terrenos para exploração de petróleo, exploração de combustível fóssil. Ele falou, por mim, vamos embora. A Kamala Harris tinha dito, eu sou contra, depois teve que tentar modular. Isso rendeu votos a ele. A agenda ambiental sai fragilizada. Ele é muito mais do tipo, meu amigo, eu preciso que esse país cresça aqui, ó, rapidão,
E I don't care para o que vai acontecer no longo prazo. Isso já num cenário de emergência climática, você está vendo agora a Espanha debaixo d'água. Nesse vídeo que a gente fez hoje de manhã, nós explicamos em detalhes os problemas decorrentes dessa eleição do Trump. Se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui no card. Assista esse vídeo, que é uma análise completa com todos os prós e contras, né? Se há que existam prós, mas principalmente com todos os contras em relação à eleição do Trump. É uma análise que a gente fez trazendo todos os elementos, inclusive essa questão ambiental que também está na pauta ou vai deixar de estar na pauta. Talvez uma COP aqui em Belém esvaziada e tudo mais, uma suspensão daqueles milhões para o Fundo Amazônia que o Trump havia retirado, o Biden trouxe de volta e a tendência é que retire novamente. Tem essas questões todas. Mas o debate que nós estamos trazendo aqui é desta movimentação especialmente de alguns políticos de extrema-direita estadunidenses que querem, por exemplo, retirar o visto do passaporte do Alexandre de Moraes, colocar alguma resposta para o Alexandre de Moraes, fazer, de alguma forma, uma espuma para tentar complicar as relações bilaterais entre os Estados Unidos e o Brasil. E a gente tem políticos brasileiros, esses políticos como o próprio Bananinha, políticos da extrema-direita brasileira, que vai aos Estados Unidos para ensejar uma ruptura. Eles vão até os Estados Unidos para trabalhar contra o Brasil. Não é contra o Lula, gente, porque veja bem, o Lula, ele tem mais 2 anos, espero que tenha mais 6 anos, mas mesmo ele tendo mais 6 anos, ainda continua o Brasil depois do Lula. Então, veja bem, ir até os Estados Unidos para tentar trazer essa ruptura e para colocar água no chope dessa relação entre o Brasil e os Estados Unidos, isso é uma ação lesa pátria, é uma ação contra o nosso país. E aí a gente tem representantes legítimos, né, porque foram votados pela população, são eleitos pelo voto popular, que pegam essa representação e enfiam no bumbum. Porque, veja bem, você pega você está representando o país Brasil. E aí, como representante do Brasil, você vai até um outro país para dizer, olha, ferrem com o nosso país. E essas pessoas ainda se colocam com a alcunha de patriotas. Que patriota vagabundo é esse? Então essas questões todas a gente precisa colocar aqui, porque ainda está a névoa, vamos dizer assim, logicamente, o Trump ganha as eleições hoje, ainda tem aquela névoa da extrema-direita de se empoderar. Eu até acredito, e aqui a gente sempre trabalha muito com honestidade, ou sempre com honestidade, eu acredito que o Trump vai sim fortalecer uma extrema-direita, talvez até aqui no Brasil, no mundo. A eleição dele, ela tem esse símbolo. Mas, por outro lado, o que a gente tem visto é que o Trump ele se importa muito pouco com questões geopolíticas. Pode até ser que ele coloque os Estados Unidos em função de alterar uma situação constitucional em outro país como o Brasil. Pode ser. Olha, mas eu acho isso praticamente impossível. Então, é quase assim, nula essa ideia de achar que o Trump vai fazer o Bolsonaro voltar a ser elegível ou qualquer coisa assim. Pode ter uma ação aqui e ali que eu também acredito que não vá adiante, como essa de tirar o visto do Alexandre de Moraes. Eu nem sei quantas vezes ele vai para os Estados Unidos por ano ou por década, enfim, nem sei se ele faria tanta questão também, aí já é uma outra questão. Mas do ponto de vista prático, a eleição do Trump não muda a nossa democracia, não muda e não tem nenhuma possibilidade de mudar aquilo que é desenvolvido aqui no Brasil do ponto de vista das nossas leis. O julgamento, né, a sentença com o Bolsonaro,
de inelegibilidade, ela é 100% dentro da lei, ele teve a oportunidade de se defender, existem outros processos e é impossível que um outro país, seja qual for, vá interferir diretamente nas leis brasileiras, mudando as leis brasileiras. Quem faz isso são os deputados, senadores brasileiros, e é impossível que eles possam influenciar de forma direta a votação de ministros do STF. Mas fica aqui para você tudo isso que está acontecendo, todos esses detalhes, coloca aqui nos comentários. Você acha realmente que a eleição do Trump vai fazer o Senado caçar o Alexandre de Moraes ou a inelegibilidade do Bolsonaro ser revertida e coisas assim? Coloca aqui nos comentários, não se esqueça de dar o like no vídeo. Dê o like no vídeo, por favor, dê essa força pra gente, dá essa moralzinha, se inscreva no canal. Faça com que a gente continue o nosso trabalho. Todos os dias a gente está trabalhando para você. Hoje é o segundo vídeo. E a gente tem aquela dica especial da renda extra apenas com o seu celular. É só o seu celular. De onde você estiver. No horário que você quiser, no dia que você quiser, no tempo que você quiser, você já vai ter uma renda extra. Você vai poder, inclusive, trabalhar aqui no Brasil e ganhar em dólar. Ou outra moeda, né? Mas principalmente o dólar. Né? Você pode transformar isso em outras moedas também. No câmbio, é você que vai decidir. Agora, o mais importante, e esse é o mais importante, a sua liberdade de ter um dinheirinho a mais para o seu final de ano ficar, ó, bacana. Já estamos aqui no dia 6 de novembro e ainda dá tempo de você programar uma renda extra para o seu Natal, fazer uma viaginha, comprar um presentinho diferente, vale a pena. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. Você pode ajudar de várias formas, pode ser um membro aqui do canal, um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. Pense nessa possibilidade de dar um apoio, uma força para a gente continuar trabalhando para você, que é o que a gente mais faz aqui com muita alegria. Você também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix, tá? O valor que você puder. Se você não puder, você ajuda quando você puder, tá? Não é obrigado. Aqui tudo é 100% gratuito. Mas se você puder e quiser, isso também é uma forma de fortalecer o nosso trabalho. Daqui a pouquinho a gente volta. Hoje é aniversário da minha cidade, Poços de Caldas, Minas Gerais. Então, feliz aniversário, Poços de Caldas. Tá todo mundo de férias, de feriado, né? Hoje é feriado lá. Então, um abraço aos meus conterrâneos. Um grande abraço a você. Salve, progressistas! Eu sou o Clayson.